harmonia, saúde e prosperidade para todos. No presente vídeo, falaremos sobre a estrela Shaula, que é associada ao exorcismo, bem como a outras características e efeitos, com a apresentação de casos verídicos bastante interessantes. Shaula se localiza na constelação de Escorpião, a penúltima, formando o aguilhão ou ferrão desta criatura venenosa, em conjunto com a última estrela, que é Lesat. Shaula é a segunda estrela mais brilhante de Escorpião e uma das mais brilhantes do céu, possuindo uma magnitude aparente de 1,63. Entretanto, é interessante pontuar que, na realidade, Shaula é um sistema com várias estrelas, cujo brilho se unifica pela visão que temos da Terra, como se fosse uma só. Mas, astrologicamente, é um único astro. A seguir, apresento posicionamentos de Shaula ao longo do tempo. Atualmente, devido ao fenômeno da precessão dos equinócios, esta estrela se encontra na porção do céu referente ao signo de Sagitário. Pelo quadro em tela, por exemplo, no ano de 2000, Shaula estava a 24 graus e 35 minutos de Sagitário. Assim, no mapa de cada pessoa, para se observar se há ativação de Shaula por algum planeta natal, deverá se procurar pelo entorno do grau 24 de Sagitário. Vamos agora aos efeitos relacionados à estrela Shaula, considerada tradicionalmente como negativa ou infeliz. Além do tema central deste vídeo, que é a conexão com exorcismos, este astro está associado a insultos, calúnias, agressividade com as palavras, discussões, problemas e acidentes de locomoção, brigas em questões de documentos, lutas com irmãos, castigos, encarceramentos, perigos, desespero, malevolência, imoralidade e conexão a venenos. É uma lista extensa de atributos que ainda não terminou de fato. Num contexto mais ligado à astrologia mundial, aponta-se o favorecimento do sítio ou cerco a cidades, bem como a captura de cidades ou regiões, manipulação de populações e destruição de pessoas cativas ou aprisionadas. Voltando ao âmbito, digamos, mais transcendente, Shaula está ligada à prática ou envolvimento com o exorcismo, mas também ao chamado mesmerismo. Então, é relevante conceituar brevemente os dois termos apontados antes de prosseguirmos. Exorcismo é um ritual executado por uma pessoa para expulsar espíritos malignos ou demônios de outra pessoa que está num estado de possessão. Mesmerismo é o magnetismo animal, nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer, no século XVIII, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível inerente a todos os seres vivos. E esta força poderia promover efeitos, incluindo propriedades de cura. O mesmerismo adentrou o espiritismo, onde se pratica o chamado passe magnético. Portanto, guardemos em mente que Shaula está associada a essas duas questões. Avancemos. Bem, neste momento vou explicar como descobri e me interessei pela estrela Shaula. Isto ocorreu após a convivência em terreiros de Umbanda com a médium Tânia. Não me aprofundarei na sua carta natal neste estudo, mas saliento a presença de muitos planetas na casa 12, bem como algumas tensões astrológicas que são indicativos de uma mediunidade ostensiva. Ela, ao longo de vários anos, se destacava retirando entidades muito obscuras de pessoas profundamente assediadas espiritualmente.
Com frequência, estes desencarnados muito desequilibrados, com ódio e rancor, saíam do campo áurico das pessoas obsediadas, acoplando-se a Tânia por algum tempo, até serem levadas por seus guias em definitivo. Os dirigentes, pais e mães de santo, se espantavam com a atuação de Tânia, sessão após sessão, sem que ela se desvitalizasse ou adoecesse. E os guias de Tânia, durante uma reunião de trabalho, ao incorporarem nela, sempre iam até as pessoas mais problemáticas, com mais encostos e seres trevosos. Bem, anos depois, conforme aprofundei meus estudos astrológicos e avaliando o mapa de Tânia, observei a estrela Shaula conjunta ao seu nó do norte. Ou seja, está no destino desta médium lidar com situações pesadas que, no fundo, são exorcismos. Sua programação reencarnatória ou direção de vida, o nó do norte, está permeada simbolicamente pela presença da estrela Shaula. E aqui faço um adendo, pois tradicionalmente o orbe de ativação de uma estrela é de apenas 1 grau. Porém, há uma vertente astrológica que aceita um pouco mais de 1 grau como critério de ativação de uma estrela, quando esta tem grande magnitude, como é o caso de Shaula. Em acréscimo, revelo que Tânia aplica excelentes passes magnéticos, o que se conecta a Shaula por esta estar associada ao mesmerismo. Portanto, no caso desta médium, ter uma estrela negativa ativada em seu mapa não foi algo destrutivo, mas sim sua missão de vida que ela tem conduzido com muito mérito. E isto vale para qualquer pessoa com uma estrela chamada infeliz em ativação no mapa. Sabendo lidar com a situação, evolui-se bem. Avancemos agora um pouco mais neste artigo. Eu ia fazer um relato astrológico específico e curto sobre Tânia e Shaula, mas tive uma intuição. Esta intuição foi sobre o filme O Exorcista, de grande sucesso nos anos 70 e décadas vindouras. Me veio à mente, na hora de dormir, a lembrança deste filme aterrorizante. Pela manhã do dia seguinte, logo após me levantar da cama, tive a ideia de pesquisar sobre o filme e o elenco participante. Tive surpresas. Investigando a carta natal de William Peter Blatty, o autor do livro que deu origem ao filme, notei Marte muito próximo a Shaula, a 1 grau e 59 minutos de diferença. Ou seja, a estrela é ativa em seu mapa, pelo critério de maior orbe de ativação, quando o astro tem elevada magnitude. De alguma forma, o impulso marciano de William Blatty o conduziu para esta história de O Exorcista, que foi o grande sucesso de sua vida. Ainda quanto ao filme, vi a listagem do elenco e pude conseguir suas cartas natais. Achei muito expressivo que 3 atores têm Shaula ativada em seus respectivos mapas. O primeiro é Thomas Birmingham, que cumpriu o papel de reitor da universidade. Sua lua natal está a apenas 49 minutos da estrela, isto é, dentro do orbe de ativação mais tradicional. Quanto a Barton Heyman, que fez o papel do Dr. Klein, tem o nó do norte a 1 grau e 23 minutos de Shaula. Esta ativação está conectada a uma espécie de destino em participar de um filme com esta temática do exorcismo. Por último, notei que Max von Sydow, que interpretou o padre Merrin, o próprio exorcista, tem Shaula a 1 grau e 55 minutos de sua Lilith natal, algo muito curioso. Então, na sequência, me fiz a seguinte pergunta: ainda há exorcistas nos dias atuais? A resposta é sim.
Inclusive, há uma Associação Internacional de Exorcistas, uma instituição católica que foi fundada em 1994. Pesquisando sobre isso, descobri que os estatutos desta associação foram aprovados pelo Vaticano em 13 de junho de 2014. Construí um mapa para esta data, mesmo sem saber o horário exato da aprovação e assinatura da documentação, percebendo que a Lua passava pela posição da estrela Shaula neste dia. Ou seja, havia ativação deste astro associado ao exorcismo. Isto seria apenas uma coincidência? A meu ver, não. Os eventos da Terra refletem o que está no céu. Finalizando este vídeo, assinalo que ter uma estrela considerada negativa na carta natal em ativação não é um atestado de infelicidade. Há sempre que se considerar a configuração geral do mapa do nativo, bem como a sua maneira de lidar com a vida, livre arbítrio e disposição de encarar suas próprias sombras e canalizá-las de uma forma positiva. No mais, deixo um abraço a todos.